que hoje pela manhã foi uma bênção da parte de Deus para as nossas vidas. E agora à noite também não está sendo diferente. Louvado seja Deus. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Glórias a Deus. Capítulo de número 4. Livro de Hebreus, capítulo de número 4. A partir do versículo 14, passagem bastante conhecida. Livro de Hebreus, capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 em diante diz assim a palavra de Deus: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos ler de novo esse texto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, diante da Tua palavra, meu Deus, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, apresento o Senhor a minha vida neste momento, meu Deus. Nesse momento, meu Deus, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, Senhor, porque eu reconheço, meu Deus, que sou pecador, meu Pai. Eu reconheço, meu Deus, que não consigo ser perfeito, meu Deus, mas eu preciso da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia nessa noite. Para assim, meu Deus, transmitir a Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que todo impedimento nessa noite seja tirado, meu Deus. Eu peço, Senhor, meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Acampa, meu Deus, os anjos do Senhor em volta deste lugar, meu Deus. Meu Deus, começa nessa noite, meu Deus, queimar, repreender, jogar por terra toda força diabólica, meu Pai. Toda força maligna, meu Deus, toda fúria, todos os planos, todos os artes de Satanás nessa noite, meu Deus. Meu Deus, que seja queimado, meu Deus. Meu Deus, que bate em retirada nessa noite toda a força do mal, meu Deus. Através do poder que há no Teu nome, através do poder que há na Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, permita, meu Deus, que a Tua igreja, meu Deus, venha sentir a Tua glória, a Tua presença aqui nessa noite de forma especial, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, convidamos, meu Deus, o Teu Espírito Santo, meu Deus, a fazer, meu Deus, parte de forma grande, de forma especial sobre as nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, coloca a minha vida, o meu ministério nessa noite, debaixo, meu Deus, da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor cresça, meu Deus, e eu diminua, Pai. Meu Deus, nessa noite eu apresento o Senhor a minha vida, meu Pai, como vaso, como instrumento, meu Deus, nas Suas mãos, ó Pai. Me conceda, meu Deus, graça e misericórdia para assim transmitir a Tua palavra, Deus. E fala, Deus, nessa noite no
meu coração. Fala, meu Pai, no coração da tua igreja. Pai, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, mas um texto muito maravilhoso, uma passagem muito rica, a qual nós encontramos aqui no Novo Testamento, no livro de Hebreus. E nós sabemos, irmãos, que o livro de Hebreus foi escrito para os judeus convertidos naquela época, que encontrava passando por muita perseguição, por muita dificuldade, e diante das perseguições, eles queriam voltar para trás. Eles queriam voltar para o judaísmo, porque eles estavam sendo perseguidos. E aí o escritor aos Hebreus, a qual é um escritor desconhecido, ele começa a exortar os cristãos naquela época, para que eles pudessem permanecer firmes. Mas nessa sessão a qual nós lemos, nós vimos que a palavra de Deus, ela veio nos apresentando um sumo sacerdote muito excelente, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia, ela começa nos dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, porque nós vimos que os judeus, eles queriam voltar para os rudimentos diante das perseguições. Eles queriam voltar para o judaísmo diante das perseguições. Eles queriam voltar lá para a sombra. E nós vemos que lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele adentrava no lugar santo dos santos somente uma vez no ano. Somente uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele adentrava no lugar santíssimo somente uma vez do ano. Era extremamente proibido ele entrar mais de uma vez no ano naquele lugar santíssimo, porque ele corria um grande risco. Ele entrava ali para oferecer sacrifício, ele entrava ali com o sangue nas suas mãos. Deus precisava ver o sangue ali nas suas mãos, porque ele corria um grande risco de morrer naquele lugar, porque o caminho ainda não estava completamente aberto, o acesso ainda não estava completamente aberto para que o povo pudesse chegar até a presença de Deus. E por essa razão, ele só podia entrar somente uma vez no ano. Mas só que aqui a Bíblia, ela nos mostra que o sumo sacerdote, ao fazer sacrifício pelo povo, a Bíblia diz que ele, primeiramente, ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, porque ele também estava rodeado de fraqueza. Ele também era humano, ele era limitado, ele estava rodeado de fraqueza. Só que aqui nós vimos que o escritor aos Hebreus, ele vem nos apresentando um grande sumo sacerdote. Nós vimos que um adjetivo aqui é acrescentado aqui na vida do sumo sacerdote. O sumo sacerdote já era uma pessoa superior, o sumo sacerdote. Tanto é que somente os sacerdotes comuns não podiam entrar no lugar santíssimo. Tinha que ser o sumo sacerdote, tinha que ser aquele que era o superior, o sumo sacerdote. Só que aqui a Bíblia veio nos apresentando Jesus como o grande sumo sacerdote. Nós vimos que um adjetivo é acrescentado aqui na vida de Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote.
sacerdote, grande na sua pessoa, grande no seu sacrifício, grande na sua qualidade, porque nós sabemos que a nova aliança ela foi selada através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto o sumo sacerdote penetrava no santuário terreno ali para poder oferecer sacrifício de animal, sacrifício de um animal. Nós vimos que Jesus ele penetra até o céu para oferecer o seu próprio sangue, sangue de um cordeiro imaculado, inocente, separado dos pecadores, e mais sublime do que o céu. Assim a Bíblia apresenta Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E a Bíblia diz que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou até o céu. Tu és poderoso. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. E por essa razão o escritor aos Hebreus nos manda fazer o quê? Retenhamos firme. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmãos, nós temos motivo para manter firme a nossa confissão de fé. Porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por mim, que intercede por você 24 horas por dia. Em todos os momentos das nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus ele está à destra do Pai para interceder pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo seu povo. Ele não somente morreu pelos nossos pecados. Eu disse aqui que a nova aliança ela foi selada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi inaugurada através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, além de ele ser o sumo sacerdote, ele foi também um sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. E a palavra de Deus ela continua nos dizendo no versículo de número 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer, sim das nossas fraquezas. O que é que a Bíblia quer nos dizer? Que nós temos um sumo sacerdote misericordioso, que nós temos um sumo sacerdote misericordioso, que nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós, das nossas fraquezas, irmãos, porque nós sabemos que todos nós temos fraqueza. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, porque somos homens, somos limitados, mas diz a Bíblia que nós temos um sumo sacerdote misericordioso, que compadece de nós nas nossas fraquezas, que está pronto para nos ajudar, para nos socorrer diante das nossas fraquezas, seja ela qual for. Glória a Deus, aleluia. O sumo sacerdote conhece as minhas e as suas fraquezas, irmãos. É verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque todos nós temos fraqueza. Tu és poderoso. E é importante quando a pessoa ele reconhece a sua fraqueza. Porque quando a pessoa ele reconhece a sua fraqueza, ele procura ficar próximo daquele que é forte, que é Jesus Cristo. Ele procura aproximar mais de Deus quando ele reconhece a sua fraqueza. Porque a pessoa ele costuma cair naquilo que ele acha que é forte. Mas quando a pessoa reconhece que ele é fraco, que ele é limitado, quando a pessoa reconhece as suas fraquezas, ele procura chegar perto de Deus, ele procura chegar, viver mais próximo de Deus. A Bíblia diz que Paulo ele foi um homem que foi até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis, como nós conhecemos a passagem, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E ali Paulo ele teve fortes experiências com Deus, a ponto de Deus colocar
um espinho na vida de Paulo para que ele viesse reconhecer as suas fraquezas, para que ele não viesse se vangloriar diante daquelas grandes revelações a qual ele teve. E ali Paulo, diante daquele espinho que se encontrava na vida de Paulo, ele passa a ser mais dependente de Deus. E Paulo chega a dizer que ele sentia prazer nas fraquezas, que quando ele se encontrava fraco, é que ele era forte, porque na fraqueza Paulo ele buscava Deus. É nas fraquezas que nós aproximamos mais de Deus, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. Lembra do rei Josafá, quando ele recebe a notícia que uma grande multidão vinha contra ele, contra a cidade de Judá? Naquele momento ele vai para a presença de Deus para buscar, para pedir a Deus socorro. E a Bíblia diz que Josafá ele fala para Deus: Senhor, eu sei que em nós não há força para vencer essa multidão. Eu sei que em nós não há força para vencer essa multidão. Ele reconhecia as suas fraquezas, ele reconhecia a sua capacidade, ele reconhecia a sua limitação. E aí Josafá ele vai falar para Deus: eu sei que em nós não há força para vencer essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti. O homem precisa, o crente precisa, a pessoa que serve a Deus precisa reconhecer as suas fraquezas e saber que existe um Deus que compadece dele nas suas fraquezas, e buscar a Deus diante das suas fraquezas, e chegar mais próximo de Deus diante das suas fraquezas, sabendo que nós possuímos no céu um grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós, que está compadecendo das nossas vidas, em meio às nossas fraquezas, de dificuldades e limitação da nossa vida. E é isso que a Bíblia mostra para mim e para você. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado. A Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Imagino eu que Jesus ele sofreu todo tipo de tentação. Ele sofreu a tentação da consuficiência dos olhos, da carne. Enfim, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E nós sabemos, irmãos, que a tentação, ela quer afastar a pessoa de Deus. A tentação é para derrubar a pessoa, é para tentar tirar a pessoa da presença de Deus, é para afastar a pessoa da presença de Deus. Nós vimos que quando Jesus encontrava no deserto sendo tentado, o inimigo ele fez de tudo para fazer Jesus cair, para afastar Jesus da presença do Pai. E Jesus ele não pecou diante das tentações, e é por isso que ele pode ajudar a todos aqueles, é por isso que ele pode salvar todos aqueles que através dele se achegam a Deus. A Bíblia diz que ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que através dele se achegam a Deus. É através de Jesus Cristo que nós achegamos a Deus.
Deus, é através de Jesus Cristo que nós aproximamos de Deus, é através desse grande sumo sacerdote chamado Jesus Cristo que nós achegamos a Deus, porque nós sabemos que Ele pode nos salvar perfeitamente dos nossos pecados, que Ele pode nos salvar perfeitamente das nossas fraquezas, que Ele pode nos ajudar na fraqueza, que Ele pode nos socorrer nas fraquezas, que Ele pode nos socorrer nas dificuldades, nas tribulações da vida. E é justamente por isso que a palavra de Deus nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos manda chegar com confiança ao trono da graça, ao trono de misericórdia. É verdade. E nós podemos hoje chegar, aproximar de Deus com confiança. A confiança fala da segurança. A segurança qual nós podemos ter. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos em segurança. Aleluia. A pessoa que confia em Deus, ele é bem sucedido. Glória a Deus. A Bíblia fala acerca de um rei que tinha muita confiança em Deus. O rei Ezequias. No meio de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 18, no versículo de número 5, a palavra de Deus, ela chega a nos dizer que o rei Ezequias, no Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Veja aí o que a Bíblia está dizendo. Está falando aqui acerca do rei Ezequias. No Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante. E entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, nem antes nem depois, houve um rei que confiasse tanto em Deus, assim como confiou o rei Ezequias. E o versículo de número 6 diz assim: porque se chegou a Deus, está vendo aí? Ele se chegou a Deus, ele aproximou de Deus, ele confiava em Deus e se achegou a Deus. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e se guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O rei Ezequias foi um rei que confiou em Deus de uma forma muito especial, de uma forma muito grande. E diz a Bíblia Sagrada que esse rei, ele sofreu muita oposição dos inimigos. Ele sofreu afronta da parte dos inimigos. E uma das afrontas que ele sofreu foi do rei da Assíria. E nós sabemos que o povo assírio era um povo mau, era um povo cruel, era um povo que não tinha piedade. E uma certa feita, o povo da Assíria, o rei da Assíria ameaça esse rei que confiava em Deus. E através da confiança que esse rei Ezequias ele tinha em Deus, ele resiste àquele rei da Assíria. Ele resiste através do nome do Deus de Israel.
E quando nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas, quando esse rei Ezequias, que confiava em Deus, que guardou o mandamento de Deus, que não se apartou de Deus, que se apegou a Deus e guardava os mandamentos de Deus, porque quando nós confiamos em Deus, irmãos, nós procuramos se apegar à sua palavra e guardar a sua palavra. Se você confia em Deus, guarda a palavra de Deus, se apega à palavra de Deus, tenha prazer na palavra de Deus, tenha deleite na palavra de Deus, se você confia em Deus, porque é essa palavra que vai dar a direção certa na sua vida e também na minha vida. A palavra de Deus é essencial para que nós confiamos em Deus. A palavra de Deus é um dos meios a qual nós conseguimos se achegar a Deus, se apegar a Deus. E o rei Ezequias, ele fazia isso. Desde lá no Antigo Testamento, havia pessoas que se achegavam ao trono da graça pedindo ajuda, pedindo misericórdia. Desde lá do Antigo Testamento, havia pessoas que confiavam nesse trono da graça. E olha que eles se encontravam na antiga aliança. Mas eles já se achegavam ao trono da graça, já confiavam no trono da graça, já buscavam ajuda da parte do trono da graça. E diz a Bíblia que esse rei Ezequias, que confiava em Deus de tal maneira, de maneira muito especial, que se apegava a Deus, que se não apartava de Deus, que se não apartava dos mandamentos de Deus, como eu disse aqui, ele sofre uma grande perseguição da parte de um rei cruel, um rei que não tinha piedade, que era o rei da Síria. E diante daquelas ameaças e perseguições, o rei da Síria, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, o rei da Síria, ele chega a desprezar a confiança que o rei Ezequias tinha em Deus, porque ele, através dos seus mensageiros, ele blasfema do Deus de Israel e zomba até mesmo daquele povo de Israel. Eu não lembro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: assim diz Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. Assim diz Senaqueribe ao rei, assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficai na fortaleza em Jerusalém? Ele manda perguntar a Ezequias: em que confiais vós? De quem vocês confiam que fica na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrer a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Era Senaqueribe afrontando o rei Ezequias, afrontando o povo de Israel, perguntando para eles: você está confiando em quem? De quem você está confiando para ficar aí na fortaleza? Vai morrer de fome, vai morrer de sede, porque a cidade, irmãos, diante de guerra era cercada, era sitiada pelos inimigos, e ali cortava a água. A primeira coisa que eles passavam era fome, era sede, e ali as forças iam se esgotando diante da fome e da sede. E aqui o rei da Síria estava falando para Senaqueribe e para o povo de Judá: você está confiando em quem? Para ficar aí na fortaleza aí, em Jerusalém. Vai morrer de fome, vai morrer de sede. E chega lá no versículo de número 13. O rei da Síria fala bem da seguinte maneira: pergunta para Ezequias, através dos seus mensageiros, para o povo de Israel: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações
daquelas terras, livrar a sua terra das minhas mãos? Em outras palavras, o rei Ezequias estava perguntando para o povo de Judá: porventura vocês não ficaram sabendo que eu e meus pais fizeram com as nações vizinhas, a forma que nós guiamos com aquelas nações vizinhas, derrotamos aquelas nações vizinhas que não puderam nos livrar das nossas mãos? Vocês não tiveram notícia de todo esse acontecimento? As nações vizinhas não puderam escapar das minhas mãos, assim estava dizendo o rei das ilhas. E ele achava que Israel, que Judá seria da mesma forma. E o rei Ezequias aqui não estava mentindo, não. Ele tinha vencido muitas batalhas, derrotado muito povo vizinho, mas venceu porque lá não tinha Deus. E agora ele estava mexendo com a nação que tinha Deus, estava mexendo com o Deus de Israel, estava mexendo com um homem que se achegava a Deus, um homem que guardava a lei de Deus, um homem que confiava no Deus verdadeiro. E quando nós confiamos no Deus verdadeiro, irmãos, nós não somos derrotados, irmãos, porque confiamos naquele que pode todas as coisas. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: cheguemos com confiança ao trono da graça para recebermos ajuda. Eu não sei o que você está passando, enfrentando, sofrendo, mas chega com confiança ao trono da graça, porque no trono da graça tem alguém que pode te ajudar, que pode te socorrer diante da sua dificuldade. Chega com confiança ao trono da graça. Aproxima com confiança ao trono da graça. A confiança, ela nos traz segurança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus, nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 35, que nós não podemos desprezar a nossa confiança, porque ela tem um apontado galardão. E nós não podemos desprezar a nossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para recebermos ajuda. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Quando nós aproximamos de Deus, irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós alcançamos misericórdia. A Bíblia nos apresenta o sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote misericordioso, que compadece de nós, que tem misericórdia do seu povo diante das fraquezas, diante das limitações, que nos socorre diante das angústias. No trono da graça existe misericórdia. Em Deus existe uma misericórdia que não se esgota. Uma misericórdia que não se esgota. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos perseguidos. Em Deus existe um poder que não se esgota. Para acharmos misericórdia, para alcançar misericórdia e achar graça, a graça fala do favor imerecido de Deus. O favor esse que eu não merecia, que você não merecia, mas Deus, pela sua graça, Ele compadeceu da minha vida, compadeceu da sua vida.
da graça existe perdão. No trono da graça existe perdão, existe ajuda, existe socorro para as nossas vidas, existe misericórdia para as nossas vidas. Para acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que a graça de Deus revela para nós? A Bíblia diz que nós somos salvos através da graça. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia fala das pessoas que acharam graça aos olhos de Deus. Sempre foi através da graça de Deus. Mesmo lá vivendo na lei, mas sempre foi através da graça de Deus. Só que como a nova aliança ela foi inaugurada através do sangue de Cristo Jesus, Deus revela a sua graça na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da pessoa de Jesus Cristo, a graça de Deus ela foi revelada ao pecador. Porque a graça de Deus ela revela o amor e a misericórdia de Deus. Ela revela o amor e a misericórdia de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus ele nos diz: e quando nós chegamos ao trono da graça, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos graça, nós alcançamos o favor imerecido de Deus. Porque é através da graça de Deus que nós somos perdoados. É através da graça de Deus que nós somos alcançados. Porque abundou o pecado. Abundou o pecado. Superabundou a graça. Superabundou a graça. Chegar ao trono da graça para alcançar misericórdia e alcançar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno, aquele tempo, aqueles momentos que talvez você pense que não vai resistir. Aquele momento que você pensa em voltar para trás. Aqueles momentos que você acha que não vai conseguir levar a sua cruz, que não vai conseguir continuar a sua caminhada. Mas é um momento oportuno que a graça de Deus ela se manifesta na sua vida. É um momento que a misericórdia de Deus se manifesta na sua vida para te ajudar. É um momento oportuno na sua vida. É um momento oportuno que você olha para frente e prossegue a sua caminhada. Naquele momento que você acha que vai desistir, que não vai suportar. Esse é o momento oportuno na minha vida e na sua vida. Então, meu irmão, igreja do Senhor Jesus Cristo, não se aparta do trono da graça, mas aproxima do trono da graça. Pode aproximar com confiança. A Bíblia nos manda aproximar com confiança, com segurança, porque no trono da graça existe socorro, existe perdão, existe misericórdia, existe solução para o meu e para o seu problema. Não se aparta do trono da graça, porque quando nós aproximamos do trono da graça, a nossa vida ela é mudada, ela é transformada. Lembra de Moisés quando ele encontrava lá no monte 40 dias, 40 noites naquele monte. Ele encontrava mais próximo de Deus. Ele desce lá com a sua face brilhando, porque ele encontrava mais próximo de Deus. Ele desce com a sua face brilhando a ponto que o povo de Israel não conseguia olhar para a sua face, porque ele encontrava mais próximo do trono da graça, ele encontrava mais próximo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.